À quinta-feira, como é habitual, contamos com a análise de Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Bom dia, muito obrigada pela presença neste primeira hora. Vamos olhar para as linhas gerais apresentadas ontem pela coligação. Foi o programa que estava à espera? Ou pelo menos foram as linhas gerais que estava à espera? Bom, eu até estava à espera de hoje vir discutir a saída do Jorge Jesus do Benfica para o Sporting e não propriamente o programa, porque de facto eu tenho ideia que este programa é algum deserto de ideias. Aliás, parece que a tática do PSD, o programa do PSD, no fundo, é não ter programa nenhum. Há uma certa vantagem, de certa forma, é que nós, durante estes 4 anos, achámos que o governo não sabia o que andava a fazer. Agora ficámos mesmo com a certeza de que não sabia nem o que andava a fazer, nem sabe o que há de fazer de futuro. E esse é um dos principais problemas deste programa. O programa tem 13 páginas e durante 5 dessas 13 páginas o PSD e o CDS limitam-se a falar do passado. Portanto, vão fazer o diagnóstico da crise em 2011, vão explicar o que é que fizeram durante estes 4 anos, mas depois só durante 8 páginas é que falam do futuro. E quando falam de futuro, não apresentam medidas concretas. Portanto, mas há 9 garantias no programa e uma delas é inscrever na Constituição da República Portuguesa um limite à dívida pública. O PS vai aceitar este desafio? Queria primeiro fazer um apontamento em relação às garantias. Este tipo de garantias é mais ou menos que nós irmos à feira de Carcavelos comprar um polo Lacoste e acreditarmos no feirante que nos diz é autêntica, é autêntica, é autêntica. Porque verdadeiramente a maior parte das garantias que são dadas são impossíveis de dar. Porquê? Por exemplo, dizer não vai haver mais uma intervenção externa de apoio financeiro. Como é que não é possível garantir? Como é que é possível 2 partidos garantirem uma coisa destas? Diz-se também, garantimos que há crescimento de 2% a 3% durante 4 anos. Como é que é possível garantir uma coisa destas? Redução do desemprego como prioridade máxima. Não, não é isso. É redução do desemprego até à média europeia, de 9,7%. Neste momento nós temos 13%. E se acrescentássemos aqueles que estão desempregados, mas em regime de ocupação, estávamos em 17%. Mas há aqui uma crítica às propostas do PS. Paulo Portas fala da eliminação, numa das novas garantias, a eliminação progressiva da sobretaxa do IRC e do rendimento da função pública. Diz que esta proposta é viável e que outras não, numa crítica encapotada às medidas propostas pelo PS. Bom, esse é outro dos problemas deste programa, não é? É porque ele fala mais dos outros do que si próprio. Portanto, está numa... PSD e CDS, neste momento, acantonaram-se numa estratégia que é reagir às propostas dos outros. Todos os partidos, PS, CDU, Bloco de Esquerda, já tinham apresentado os seus programas eleitorais. E é curioso que em 2011 PSD e CDS elogiaram o programa da Troika. Ora, o programa da Troika tinha um cronograma com medidas concretas a executar, com prazos fixos para essas mesmas medidas. E é estranho que um governo que esteja em funções não consiga fazer isto. Eu, aliás, li uma passagem do programa. Numa parte do programa diz: não aderimos a experimentalismos que possam provocar graves rupturas nas contribuições para a Segurança Social. Cá está a crítica ao programa do Partido Socialista, mas e também... a coligação defende reforma da Segurança Social com consenso. O PS está disponível para esse consenso? Sandra, mas só para precisar esta experiência... Certo. Antes disso, só para precisar este experimentalismo, é que foi o plano de estabilidade que o Governo fez aprovar em Assembleia da República e enviou para Bruxelas, que diz que vai cortar a TSU das empresas até 7% e que vai introduzir o plafonamento na Segurança Social, ou seja, fazendo com que aqueles que mais recebem possam passar a descontar para seguros privados e não para a Segurança Social. Portanto, quanto a experimentalismo, estamos conversados. Mas o PS também tinha previsto descer a TSU das empresas e depois, entretanto, recuou. Não, de todo. Hoje, aliás, parece que já há comunicação, já há oficialização do programa oficial que será debatido na sexta e no sábado. António Costa já disponibilizou isso em internet e o PS mantém precisamente o corte de 4% para as empresas só e de 4% para os trabalhadores. Só quando o financiamento da medida estiver garantido? Não, diz que mesmo que não esteja garantido esse financiamento, que o Orçamento de Estado cobrirá essa mesma... Portanto, já mudou de ideias outra vez? Já houve aqui alguns recuos do PS nessa matéria. Não, vamos lá ver. A Constituição consagra um direito à segurança social. E os direitos também se pagam.
não é? É preciso, obviamente, financiamento para garantir direitos. E que esse financiamento venha através dos impostos do Orçamento de Estado não é algo que me pareça estranho. Agora, a questão do consenso quanto à segurança social é que é estranho. E respeitando a jurisprudência do Tribunal Constitucional, mas a verdade é que quando a Ministra das Finanças proferiu as declarações da polémica sobre a sustentabilidade do sistema, veio a defender medidas que já tinham chumbado no Tribunal Constitucional. Pois, quer dizer, o problema do consenso é que o Governo enviou para Bruxelas um corte de 600 euros nas pensões, que é superior àquele que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional. E neste momento, de acordo com as sondagens, os partidos da oposição têm 67% de votos juntos. O que, aliás, se houvesse uma transposição para a eleição da Assembleia, até tinham maioria de 2/3 que permitiria a revisão da Constituição. E, portanto, dizer PSD e CDS que querem promover um consenso quando 67% dos eleitores discordam dessa medida é algo de bizarro. Mas não era importante discutir agora a revisão da Constituição? Não me parece de todo, muito menos em relação à proposta de que falaste há pouco sobre o estabelecimento de uma cláusula travão. E, aliás, há aqui uma novidade neste programa, é das poucas novidades, é que essa cláusula a inserir na Constituição era uma proibição de dívida pública e não propriamente déficit orçamental. Isso significa mesmo que não vai haver dívida pública se for inscrito claro na Constituição limite? Claro que não, não é? O objetivo é dizer na Constituição não podemos contrair mais dívida pública do que, vamos imaginar, 60% de dívida pública. Nós, neste momento, temos 130% de dívida pública em relação ao PIB. E a OCDE prevê 127,7% este ano. Um dos problemas deste programa é o programa não diz qual é o limite. Diz apenas, vamos tentar estabelecer um limite. E depois, garantimos, isto é uma garantia do PSD e do CDS, mas ele precisa de 2/3 para rever a Constituição. Obviamente que não pode garantir uma coisa que, à partida, não consegue, obviamente, reunir consenso na Assembleia da República. E depois há um outro problema, que é um problema técnico de direito constitucional, que é este. O 277, número 1 da Constituição, diz que o Tribunal Constitucional só pode fiscalizar a constitucionalidade de normas jurídicas. Ora, a dívida pública é constituída por operações de leilão de dívida. São decisões que são tomadas pelo Executivo, pelo Governo. O Tribunal Constitucional não tem nenhuma condição, à luz da Constituição, nem condições técnicas, para verificar cada uma das medidas de governo adotadas são ou não compatíveis com a Constituição. Era o que faltava que o Tribunal Constitucional se estivesse a pronunciar sobre se o governo deve enviar 1.000 milhões de dívida pública a um leilão ou não. Aliás, isso violaria o princípio da separação de poderes e, portanto, seria flagrantemente contraditório com o Estado de Direito Democrático. Há prós e contras sobre inscrever um limite à dívida na Constituição. A sustentabilidade do Estado, por exemplo, poderia ser um argumento favorável? A meu ver, essa medida é mesmo uma medida para inglês ver, porque aquilo que eu estava a tentar demonstrar é que o Tribunal Constitucional não tem poderes nem capacidade para controlar a violação dessa medida. Vamos imaginar que num ano o Estado gasta, por exemplo, 110% do PIB, tem 110% do PIB em dívida pública. O que é que faz o Tribunal Constitucional? Diz assim, não, desfaçam-se dessa dívida. Declara inconstitucional o quê? O Governo? O leilão público que é feito, retira os títulos que foram dados aos credores. Quer dizer, esta medida é absolutamente anedótica. Mas e para haver, por exemplo, um consenso ao nível da reforma da segurança social e da sustentabilidade, é preciso haver uma revisão constitucional? Não me parece. O sistema de financiamento da Segurança Social não está concretamente definido na lei. A lei de bases de Segurança Social, essa eventualmente poderia ter que ser alterada, designadamente para introduzir a possibilidade de plafonamento. E para isso é necessária uma revisão? Para isso é preciso maioria absoluta. Não. É preciso, neste caso, estaríamos perante uma lei orgânica, a Lei de Bases da Segurança Social, que carece de maioria absoluta nos termos da Constituição e, portanto, nem sequer exige a alteração da Constituição ou reunião de maioria de 2/3. Miguel Prata Roque, muito obrigada pela presença e análise neste Primeira Hora e até para a semana. Fazemos agora uma curta pausa. Até já.